Olá, aqui é professor Odilon José de Oliveira Neto, professor de Finanças da Universidade Federal de Uberlândia, Campus Pontal. Na aula de hoje estaremos falando sobre matemática financeira, especificamente sobre juros compostos. O elemento da aula principal é a discussão a respeito da taxa nominal e a transformação da taxa nominal em taxa efetiva de juros compostos. No que tange à taxa de juros nominal, é importante deixar claro que a principal característica dessa taxa reside no fato do prazo de capitalização da taxa ser diferente daquele definido pela taxa de juros. Um exemplo claro é esse. Suponhamos uma taxa nominal de juros de 36% ao ano, porém, sendo sua capitalização mensal. Vê aí a diferença, né? Ou seja, nós temos uma taxa nominal de juros que é anual, porém sua capitalização é mensal, ou seja, os prazos não coincidem. O prazo de capitalização de um mês e o prazo da taxa informada ser de um ano, ela vem ao encontro do regime de juros simples. Então, dentro desse processo, é importante admitir que quando se fala em taxa nominal, admite-se que a taxa de juros é simples. Ou seja, para que você torne essa taxa efetiva, você vai ter que pegar essa taxa de 36%, que é anual. Já que ela é capitalizada mensalmente, então você vai dividir por 12 para transformar ela em taxa mensal. Aí vem a pergunta, mas essa mesma taxa de 3% ao mês, se ela for colocada em juros compostos, ela vai ser superior a 36%. No slide seguinte nós temos um exemplo claro disso, mas acredito que também na execução das atividades pós-aula vocês também vão firmar cada vez mais esse conceito e diferenciar o que é uma taxa nominal de uma taxa efetiva. Vamos ao exemplo. Suponhamos essa taxa de 36% ao ano, capitalizada mensalmente, qual seria a taxa efetiva de juros composta anual? Então, matematicamente, para eu calcular, eu vou pegar aqui, quero saber a taxa efetiva. Tem uma taxa nominal, que é de 36% ao ano, então aqui eu vou colocar 0,36. Primeiro eu vou capitalizada mensalmente, então tem que dividir por 12, né? 36 por 12 para transformar essa taxa em mensal e depois capitalizá-la novamente pelos 12 meses para saber a minha taxa efetiva de juros compostos anual. Vamos ao exercício exemplo. Então aqui eu tenho uma taxa de 36% ao ano, porém nós sabemos que ela é capitalizada mensalmente. Então eu tenho uma taxa de juros simples de 36% ao ano. Se eu vou capitalizá-la mensalmente, eu vou transformá-la em uma taxa efetiva. Vocês vão ver que o resultado vai ser esse, 42,58. Então, efetivamente, o que vai ser cobrado de juros na minha operação financeira é isso. Olha bem um exemplo embaixo com a resolução matemática, considerando a equação anterior. Então, taxa efetiva é igual taxa nominal anual, capitalizada mensalmente, então para transformar em mês aqui eu divido por 12 e elevo a 12 novamente para transformá-la em uma taxa composta ou exponencial ou uma taxa efetiva de juros compostos. E aí o resultado será esse. Para vocês aí, matematicamente, né, na HP12C, ou seja, resolução por essa fórmula, basta colocar aí, 36 enter, 12 divide, eu vou chegar a 3% ao mês. Já que eu tenho aí a formulação já dessa equação na programação da HP12C, basta colocar 3i, que é a taxa, 1n, porque é para um mês, e vou transformar em 12 meses, então um ano, né? 12R/S, vai dar 42,58.
Poderia fazer a mesma coisa pela programação da HP12C, que já está numa aula anterior, vocês já estão com a calculadora programada. Então, 3%, né? Então, clique em 3, não precisa colocar por cento, tá? Só 3. Clique em I. Um mês tem quantos dias? 30 dias. Então, 30N é o prazo, 30 dias. Eu quero saber para um ano, 360 dias. R/S. Vou chegar ao mesmo resultado. Nós faremos aí exercícios na sequência sobre taxa nominal e taxa efetiva, e é importante sempre lembrar, o primeiro passo em uma taxa nominal é trazer essa taxa nominal para o prazo dela de capitalização. Então, o primeiro passo é 36% dividido por 12. Essa é minha taxa mensal. Porém, se eu perguntar qual que é a taxa efetiva anual, aí eu vou ter que transformá-la em uma equação de execução composta ou exponencial. Foi o que foi feito aqui. Essas são as referências bibliográficas, o e-mail para contato com o professor. Agradeço a atenção e até a próxima aula.